Apesar de não ser tão popular assim no Brasil comparado à Fiat e à Volkswagen, a Honda é considerada uma das maiores montadoras do mundo, mas somente na última década que viu seus carros chegarem por aqui e ganharem muita popularidade, principalmente com o modelo Civic que se tornou um dos queridinhos dos brasileiros. A história da montadora é antiga, mas também muito curiosa porque se relaciona totalmente com a vida de seu criador e suas descobertas. Sem mais demoras, vamos descobrir a história de Soichiro Honda, o criador da quinta maior montadora do mundo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e deixar o seu comentário. Soichiro Honda nasceu em 1906 em uma pequena cidade do interior do Japão. Seu pai era ferreiro e possuía uma pequena loja de conserto de bicicletas, a qual não era suficiente para tirar a família da estrada da pobreza, que foi responsável por tirar a vida de 5 dos 8 irmãos de Honda. No entanto, o garoto viria a fazer a diferença, e enquanto crescia se mostrou muito interessado em ferramentas e máquinas. Ele possuía interesse especial por aprender como funcionava um veículo. Tudo começou quando ele viu o carro pela primeira vez, o Ford modelo T. Segundo a história, ele perseguiu o automóvel encantado com seu design, que marcaria sua memória para sempre e o faria seguir nessa área. Honda começou a trabalhar na loja do pai, onde aprendeu a consertar bicicletas apenas assistindo ele e imitando, até que começou a fazer as suas próprias experiências por lá. Honda era muito talentoso na oficina, mas quando se tratava de escola era péssimo. Ele não estava interessado no que era ensinado e só pensava em voltar para casa para aprender mais com o pai. Como ele não tinha interesse na escola, suas notas sofriam. A turma recebia boletins com suas notas, que deviam ser levados aos pais, que então carimbariam um selo de família mostrando que tinham visto. No entanto, Honda não queria que seus pais vissem que ele estava fracassando e os desapontassem, então ele decidiu criar o selo da sua família, usando uma capa de pedal de bicicleta de borracha velha, para que sua professora pensasse que seus pais tinham carimbado. E de fato funcionou muito bem. As outras crianças em sua classe que tinham medo de mostrar as notas baixas para os pais foram até ele perguntando se ele poderia criar os selos de família para eles também, para que não precisassem mostrar aos pais seus boletins. No entanto, Honda foi pego, mas seu pai não ficou bravo por ele ter feito isso, e sim porque o trabalho dele tinha sido tão desleixado a ponto de ser descoberto. Em 1917, com 11 anos, Honda ouviu que um piloto chamado Artemiev iria demonstrar as capacidades acrobáticas do biplano. Então ele decidiu pegar o dinheiro no caixa da oficina do pai. Pegou uma das bicicletas da oficina e pedalou 20 quilômetros até o campo de avaliação militar para assistir o show. Mas quando chegou lá ele percebeu que não tinha dinheiro suficiente para a taxa de admissão. Então decidiu escalar uma árvore para assistir a demonstração. Honda achou incrível e isso só aumentou seu interesse. Mas quando ele retornou para casa, seu pai descobriu que havia acontecido novamente, mas ao invés de ficar bravo, o pai de Honda ficou mais impressionado com a determinação e iniciativa de seu filho. E talvez secretamente, ele estivesse orgulhoso que seu filho tivesse a mesma apreciação pela engenharia que ele tinha. Ele deixou a situação passar. Em 1922, após terminar a escola, Honda viu um anúncio em um jornal para uma empresa de manutenção de carros, chamada Art Jokai, que procurava um assistente para a oficina de reparo de automóveis em Tóquio. Lá Honda ganhou uma oportunidade de trabalhar com as máquinas, passando a receber um salário, e logo se tornaria uma vaga de emprego permanente. Honda tinha muita vontade de aprender e passava seus dias consertando carros e motocicletas que na época eram limitados somente à classe alta. Foi aqui que Honda encontrou uma ampla variedade de veículos de diferentes fabricantes, o que aprimorou ainda mais seus conhecimentos. Ele sempre cuidava e examinava cada veículo que a ele era atribuído para conserto, e nas pausas do trabalho lia todas as revistas relacionadas a carros que conseguia encontrar. Não demorou muito para que Honda não estivesse apenas consertando veículos, mas também projetando peças de reposição. Dado um ótimo trabalho que Honda estava fazendo para a empresa, um dos proprietários, chamado Yuzo, decidiu ensiná-lo sobre o lado comercial da indústria, bem como o lado técnico. E Yuzo era o mentor ideal para Honda, e foi ele quem o apresentou ao mundo do automobilismo.
Em 1923, Yuzo decidiu fabricar seu próprio carro de corrida e pediu para a Honda ajudá-lo a construir. O carro de Yuzo acabou vencendo o campeonato japonês de carros em 1924. Honda estava a bordo como engenheiro. E essa vitória com ele tão jovem, tanto a vitória na corrida como a emoção de ajudar a construir algo assim, foi uma sensação que ele nunca esqueceria, e uma sensação que ele continuaria a perseguir. Quando Honda completou 20 anos, ele foi chamado para cumprir suas obrigações militares, mas durante o exame médico foi constatado que ele era daltônico, e foi dispensado pelo serviço. Pouco tempo depois, em 1928, seu mentor Yuzo, o proprietário da Art Jokai, o procurou dizendo que queria que Honda estabelecesse sua própria filial, numa cidade japonesa muito próxima à vila onde Honda nasceu. Dado que Honda ainda estava em seus 20 anos, era uma grande responsabilidade para Honda administrar sua própria oficina de conserto de automóveis, mas ele claramente impressionou seu gerente, e Honda aceitou de bom grado. Ele estava muito animado com a possibilidade de voltar para perto de casa. A filial de Honda cresceu devagar no início. Quando as pessoas levavam seus carros para o conserto, algumas ficavam desconfiadas por ele ser novo, achando que ele era inexperiente, mas ele acabou construindo uma boa reputação na área. Aí, no meio da década de 30, já tinha conseguido contratar uma equipe completa para ajudá-lo. Finalmente, Honda estava ganhando dinheiro para si mesmo. Ele tinha passado de um aprendiz sem salário para dirigir sua própria loja de conserto de automóveis bem-sucedida. Como um jovem rico, Honda nunca foi tímido em se divertir. Há muitos relatos dele se divertindo na companhia de prostitutas, histórias de festas, e até dançando sem roupa em casamentos. Honda trabalhava duro, mas festejava mais ainda. No entanto, às vezes suas noites e bebedeiras não terminavam bem. Houve um incidente em que, bêbado, ele acidentalmente jogou uma garota pela janela do segundo andar. Felizmente, ela sobreviveu ao cair em fios elétricos, mas relatam que tiveram que cortar os fios elétricos para salvá-la, resultando em uma interrupção de energia elétrica em toda a cidade. Honda também continuava a se divertir com corrida, mas isso quase resultou em desastre fatal em 1936, quando ele se envolveu em um grave acidente de carro durante um rally japonês de alta velocidade, que o obrigou a abandonar a corrida. Ele passou 3 meses no hospital, e ganhou uma cicatriz no rosto pelo resto de sua vida. Os médicos comentaram que ele teve sorte de sair vivo, e ele não desperdiçou essa segunda chance. Um incidente foi um despertar para Honda. De repente, ter um aumento de riqueza o levou a um estilo de vida compulsivo e tolo, mas vários acontecimentos o fizeram reavaliar quem ele realmente era. Ele percebeu que, apesar de sua oficina de reparação de carros estar bem, ele estava insatisfeito com a sua reparação de carros. Era hora de um novo e maior desafio. Honda via muito potencial na fabricação, então ele perguntou ao seu gerente da Art Jokai se poderia transformar a oficina de reparação de carros em uma empresa separada. Produziria anéis de pistão, mas infelizmente a Art Jokai não gostou dessa ideia. O negócio estava indo muito bem e fazendo muito dinheiro. Eles não tinham interesse em parar para entrar em um novo campo, especialmente porque produzir suas próprias peças de carro em vez de consertá-las parecia muito mais arriscado e custoso. No entanto, Honda estava determinado a perseguir a sua nova visão, então ele e um amigo decidiram começar seu próprio negócio juntos. No começo trabalhando na oficina de reparo e depois trabalhando nessa nova empresa de fabricação de peças de carro. Ele começou a tentar conciliar, mas era desafiador fazer duas coisas e ele não conseguia dormir direito. Ele também frequentava aulas à noite para melhorar o seu entendimento sobre metais e ligas. Durante 2 anos ele trabalhou incansavelmente até alcançar uma revolucionária descoberta de design de pistão. Em 1939 ele transferiu suas responsabilidades na Art Jokai para seus alunos e começou a se concentrar completamente nessa nova empresa de fabricação. Eles começaram a produzir pela primeira vez em muito tempo. Honda se sentiu verdadeiramente animado com seu trabalho, encontrando seu amor pela engenharia, mas esse entusiasmo foi de curta duração, pois logo eles foram bombardeados por desafios na fabricação. Logo no primeiro ano de produção eles receberam uma encomenda da Toyota. Eram peças. Apenas 3 passaram nos altos padrões da empresa. Foi um grande reverso, mas Honda decidiu visitar universidades de fábricas em todo o Japão para entender melhor o processo de fabricação e desenvolver ainda mais suas habilidades.
Ele obteve conhecimento e habilidade suficiente para produzir novos anéis de pistão que passaram nos padrões de qualidade da Toyota. E ainda melhor, Honda descobriu uma maneira de produzi-los em massa, usando um processo automatizado, onde até alguém sem experiência conseguiria produzir. Isso significou que ele podia produzi-los em grande quantidade a um custo relativamente baixo. As encomendas rapidamente aumentaram e como Honda não conseguia acompanhar a demanda em sua oficina, ele abriu uma fábrica especialmente para produzir em massa. Infelizmente, justo quando a empresa de fabricação de Honda estava começando a decolar, o Japão estava se preparando para a guerra. Quando o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial em 41, muitos dos funcionários masculinos foram chamados pelo serviço militar, deixando o escritório de Honda com muitos cargos vazios. Isso também significou que havia muita escassez de suprimentos, e Honda teve dificuldade em obter materiais. Quando aviões inimigos soltaram latas de combustível do céu, Honda pediu aos funcionários para procurar as latas caídas pois elas ainda poderiam ser usadas na fabricação. Esse era um nível no desespero por suprimentos que ele enfrentava. Em 1944, quando já estava claro que o Japão iria perder a guerra e quando uma bomba foi jogada em uma das fábricas de Honda, quando parecia que tudo estava arruinado, algo piorou ainda mais a situação. Em apenas um ano depois, outra fábrica de Honda foi destruída por um terremoto. Foi de partir o coração ver o que ele tinha conseguido ao longo dos anos se tornar literalmente em ruínas. A empresa já estava enfrentando imensas dificuldades, mas isso foi a última gota. Não tinha chegado no seu fim, tendo que vender o que restava da sua empresa de fabricação para a Toyota. Havia uma grande escassez de combustível após a guerra e o transporte na época era limitado, principalmente as bicicletas. Então Honda teve uma ideia. Ele colocou um pequeno motor na sua bicicleta, o que logo chamou a atenção de toda a cidade. Honda, percebendo que isso poderia ser uma boa solução para os problemas de seu país, ele criou a Honda em 1946, usando o dinheiro que sobrou. Após a venda da sua empresa para a Toyota, o único objetivo era descobrir a melhor maneira de fazer motocicletas usando alguns motores com circuitos que Honda havia conseguido. Ele foi capaz de construir com sucesso motocicletas que funcionaram e que imediatamente se tornaram sucesso em todo o Japão. Em pouco tempo ele foi inundado com pedidos e acabou com os motores usados. Então ele desenvolveu o seu próprio motor. No entanto, para ser capaz de produzir em massa o suficiente motores de motocicletas para atender a demanda, precisava de mais dinheiro para investir. E infelizmente, nas condições econômicas sombrias que seguiram a guerra, o investimento não era facilmente disponível. Mas como sempre, Honda encontrou uma maneira. Ele teria escrito cartas para 18 mil donos de lojas de bicicletas em todo o país explicando sua ideia e pedindo que investissem em seu novo projeto de motocicletas. Cerca de 3 mil desses teriam escrito de volta, dizendo que estavam interessados, e o resto é a história nascendo. Assim a Honda veio a se tornar uma das maiores montadoras do mundo, inclusive no Brasil. E aí? Já conhecia a história da Honda? Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, pois isso ajuda demais para manter o conteúdo, e caso tenha gostado da história, comentem embaixo o que achou dela. Abraços e até o próximo vídeo.